tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Grupo Marca e hoje nós convidamos o Diego Eduardo Ribeiro e o Paulo Roberto Passos Júnior da Consultoria Empresarial Passos. Vamos conhecer um pouquinho da Consultoria Empresarial Passos, o que essa empresa faz, como é que ela contribui para a sociedade. Sejam bem-vindos. Diego, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Obrigado, Enio. Obrigado pela oportunidade. Paulo Roberto, bem-vindo. Obrigado, Enio. Obrigado pela oportunidade. Vem cá, eu queria perguntar o seguinte já para o Paulo, para a gente começar. Como é que surgiu a ideia de criar essa consultoria? Foi uma coisa planejada com muita antecedência? Como é que a Consultoria Empresarial Passos resolveu atuar no mercado? A história da consultoria ela começa em 2013, né? Com o Thiago e o Diego, que eram alunos do terceiro ano, se formando e o que nós vamos fazer agora, né? Então, eu sou um pouco mais de idade, então eu estava um pouco à frente nisso. Eu, na época, fazia engenharia. E aí os dois começaram com essa ideia de uma consultoria, né? E a via de fato da história da consultoria, ela se deu em 2018, né? O Thiago, ele iniciou um TCC envolvendo um tema da área de consultoria. E aí, vamos dizer assim, no desenrolar do TCC, ele falou, gente, mas a gente está fazendo algo que é completamente diferente do que o mercado oferece e está dando certo. Vamos elaborar uma metodologia e vamos ajudar pessoas com isso, né? E aí a gente começou o projeto da consultoria. Então, desde 2018, a consultoria ela veio se estruturando dentro de uma metodologia criada por nós mesmos e evoluindo, mercado, né? Evoluindo com o tempo, né? E aí de 2018 até hoje nós temos mais de 500 empresas atendidas aí, consolidadas no mercado com essa metodologia, que acredito eu tenha dado certo para eles e tenho certeza que vai dar certo para muitas outras empresas também. Ô Diego, qual que é o perfil básico do cliente que procura consultoria ou que vocês prospectam no mercado? Hoje o nosso foco ele é voltado para micro e pequenas empresas, né? Mas também já chegamos a atender empresas de médio porte. Mas o nosso foco está direcionado para o micro e pequeno empreendedor. Normalmente são aquelas empresas familiares, né? Que estão entrando numa transição agora, que querem implementar um novo modelo de gestão, um entendimento melhor de como é que está a empresa, né? Querem profissionalizar essa gestão. Então, normalmente esse é o nosso público, seja ele indústria, seja ele prestação de serviço ou comércio, né? Estando enquadrado dentro dessa realidade, a gente pode atendê-los. O Diego tocou num ponto importante, Paulo Roberto, que me chamou a atenção, a questão da transição da empresa familiar, né, para uma administração mais profissional. Quantas vezes que a gente ouve falar assim, ó, poxa, a empresa era do seu João e ela prosperava, crescia, faturava horrores. Mas o seu João se aposentou, entregou para o Zezinho e para a Maria. E agora a empresa já não tem mais aquele êxito do passado. Isso é lenda urbana? Não é bem assim que acontece? Quando os filhos assumem, talvez a falta de experiência faça com que a empresa fique meio estagnada. O que tem de verdade nessa coisa que a gente ouve com tanta frequência? É mais ou menos aquele ditado, né? É raro, mas acontece com frequência, né? O que acontece muito, né? A gente fala aí de pessoas com mais de 60 anos, que vêm com uma metodologia de trabalho, né? E com uma forma de enxergar as coisas que nos últimos anos ela mudou muito, né? Se nós pegarmos os últimos 30 anos, a evolução da informática e de outras áreas para trabalhar dentro das empresas, ela impactou muito, né? É só nós olharmos os antigos contadores, né? Pessoal, papel, hoje em dia já é tudo digital, já é tudo na nuvem. Então, o que acontece muito é essa transição e modelo de ideias, né? Às vezes o filho vem com uma ideia, não, pai, vamos jogar na nuvem, não sei o quê. Aí o filho, pô, filho, mas como assim nuvem? Se o dia estiver ensolarado, como é que eu vou fazer, né? Aquela brincadeira que a gente faz bastante, né? Então, acho que o grande foco nosso é tornar isso mais suave de acontecer, né? É fazer com que a pessoa que esteja deixando na mão dos filhos consiga entender que é uma mudança e ela é necessária, mas com que o filho ou quem for assumir entenda também que a empresa está onde está porque o pai fez com que aquilo fosse daquele jeito. Então, o nosso papel ali é o papel de fazer isso encaixar e funcionar. E qual que é o erro mais comum que você vê, por exemplo, quando os filhos acabam herdando a gestão de uma empresa? Que geralmente é assim, né? Um filho que geralmente trabalhou algum tempo com o pai, com os pais
dentro do negócio, né, e que acabam em algum momento tendo que ficar à frente daquele negócio. Qual que é a mancada mais comum que vocês percebem? Do meu ponto de vista e pelo histórico do que a gente já vem vivenciando há algum tempo, né, normalmente quando a empresa ela vem para uma transição familiar, existe uma expectativa muito grande de que o império que se foi criado seja conduzido pelo segmento da família, pelos filhos, né? O que a gente mais encontra são pessoas, ou filhos, sucessores, que estão ali por vontade do pai. E não por vontade dele, necessariamente. Quer dizer, não era a ambição dele tocar a empresa. Então, assim, muitos dos casos que a gente encontra não é o que o filho gostaria de estar fazendo para a vida dele, mas que ele também tem o entendimento de que ele não poderia falar não para o pai, que empenhou toda a vida naquilo, né? E outro ponto importante é a falta de preparo, às vezes, né? Na maioria das vezes, o filho pode até ter interesse, só que se ele não se capacitar, ele não entender a essência da empresa e não ter ferramentas e um bom entendimento de como as coisas funcionam, vai quebrar, né? A gente brinca, né? Tem até um outro ditado que diz, né? Meu avô andava de camelo, meu pai andava de camelo, eu ando de Ferrari. Meu filho anda de Ferrari, meu neto vai andar de camelo de novo. Quer dizer, o cara exagerou um pouquinho no conforto. Exatamente. Paulo Roberto, mas ainda seguindo nessa conversa, que é interessante isso. A empresa é bem sucedida, pegando esse exemplo, que parece que vocês têm alguma experiência nisso. O filho não tinha o desejo de atuar, por exemplo, na oficina mecânica do pai. Embora ele sempre tivesse ajudado, tal, ele até gosta de mexer com motores, com manutenção de veículos, mas não era o sonho dele ser gestor daquilo. Mas é uma excelente empresa, uma empresa que é bem sucedida. Qual que é o caminho a seguir? O proprietário, o fundador da empresa está preparado para colocar aquele negócio na mão, por exemplo, de um gerente e não do filho? Né? Porque a gente tem uma coisa meio de, poxa, mas é da família, né? Ele está preparado? Essa é a decisão mais acertada em alguns casos ou não? Vai depender muito assim da análise que nós vamos fazer na conversa e no desenrolar de um processo de consultoria, né? Uma coisa que a gente sempre se atenta é conversar com o pai e depois conversar com o filho ou filha, né? E perguntar para o pai, você enxerga o seu filho como um funcionário ou como dono da empresa? Como dono da empresa, tá bom. Então quantos % do faturamento você vai dar para ele? Não, mas ele tem salário. Mas quem tem salário é funcionário. Então vamos mudar isto? Não, eu não quero mudar. Então a gente tem uma resistência por parte do pai. Depois a gente vai e conversa com o filho ou o sucessor. Você se enxerga como um funcionário ou como um dono? E na grande maioria das vezes eles falam, eu posso me enxergar como um dono, mas meu pai me paga um salário, eu não consigo ser um dono porque meu pai não me dá autonomia. Exatamente. Então o que a gente procura? Desvencilhar essa história de que o pai manda e o filho obedece. Não, os dois vão trabalhar juntos. Mas o pai vai falar, eu tenho 40 anos de experiência. Mas o filho ele vai ter que ter experiência um dia. Para ele ganhar essa experiência, nada mais justo do que o pai deixar ele trabalhar e ir corrigindo aos poucos as questões necessárias para que o filho entenda o negócio e entenda como gerir a empresa por mais 40 anos, por exemplo, como o pai geriu. Então, primeiro passo a gente faz isso, né? Se nós identificarmos que não há como ter essa sucessão, aí nós temos outros modelos de trabalho que nós podemos seguir. Hoje, que está mais na moda, e o pessoal utiliza muito, por exemplo, na parte financeira, um BPO financeiro, na parte administrativa, a terceirização de alguns setores. Então, dá para se trabalhar, mas é uma coisa que fica, que é legal de trabalhar na consultoria, que embora tenha uma metodologia, uma receita de bolo para se seguir, nenhuma consultoria é igual a outra. São casos e cada um tem suas peculiaridades e situações para serem analisadas. Então isso que é o legal de cada consultoria que a gente presta. Ô Diego, uma coisa é certa, todas as empresas em algum momento ela vai terminar, né? Como tudo, sim, né? Vai ter um começo, meio e fim, né? Perfeito. Eu ouvi muito falar o seguinte, de quando a gente vai contratar alguém, né? Poxa, eu queria, na verdade, um emprego com carteira assinada, CLT, porque isso me dá mais estabilidade. E eu lembro de uma vez ter falado com um diretor de uma empresa que eu trabalhava, que ele falou um negócio que eu nunca mais esqueci. Ele falou, ninguém tem estabilidade. Eu lembro dos exemplos que ele deu. A Coca-Cola não tem estabilidade. Se todos os dias os representantes da Coca-Cola não circularem as suas áreas de atuação, se o marketing da Coca-Cola não estiver na rua vendo quais são as melhores campanhas a serem feitas, o risco de a Coca-Cola terminar existe. Aí ele citou, a Nokia era gigante da comunicação. Cadê a Nokia?
né? Sim. Sumiu. Xerox ainda existe, mas não é mais Sim. aquela coisa gigante que era no passado. Temos a Kodak A também, né, Kodak, que todo mundo falava muito né? antes, né? Teve gente dentro da Kodak que sugeriu que se fizesse as fotos digitais na Kodak, houve resistência. Não, Sim. nós somos o melhor. Sempre fizemos dessa né? forma. Não tem por que mudar. Como é que é essa coisa da estabilidade que o pessoal fala? As empresas, elas são estáveis? O pessoal tem essa noção dos riscos implicados com uma gestão mal sucedida? Eu acredito que no micro e no pequeno porte isso é um pouco mais restrito. Essa visão, essa análise de futuro, entendimento de mercado, ela é um pouco mais restrita, porque normalmente são empresas já mais antigas, né, de pessoas que batalharam a vida inteira e que às vezes não têm um nível de instrução muito alto, né, que possibilite esse tipo de análise, mas que quando a gente começa a olhar para multinacionais, enfim, que tem um setor estruturado, que tem processos definidos, né, pessoas capacitadas para essa análise, não que essa empresa não vá vir a quebrar em algum momento, mas a chance disso acontecer É menor. é menor. Então, assim, isso está diretamente vinculado à questão estratégica e planejamento estratégico da empresa, né? Ter alguém preparado, olhando para o futuro é extremamente importante. E também olhar para o passado para não cometer os mesmos erros que a gente cometeu lá atrás, né? Ô, Paulo, é claro que vocês lidam com empresas de menores, né? Então é natural que não tenha muita gente envolvida. Mas como é que é essa coisa do cara que é dono, ele fabrica, ele vende, ele é o financeiro e, se bobear ainda, ele dá treinamento para o pessoal, que na verdade dá. Sim. Como é que é isso? Como é que é possível mudar isso, explicar para a pessoa que dá para terceirizar e com eficiência esses trabalhos todos? Dá sim, dá sim. A gente às vezes até brinca, né? É o cara que faz a massa, bota o pão para assar e depois faz a venda, né? Exato. Dá para mudar, né? A gente conversa, a gente faz uma análise de mercado, a gente mostra para ele, porque às vezes a questão é assim, né? Eu vendo, mas eu não consigo enxergar meu lucro. Então você vai ver, às vezes, o cara está fazendo tudo menos gerindo o negócio dele. Então, uma coisa que a gente sempre deixa bem claro: o dono, ele tem que conhecer a empresa, mas ele tem que principalmente gerir e administrar, né? Então, não adianta eu só vender e não saber onde está indo o meu dinheiro. Tem que ter essa organização, né? E só um complemento, né? Quando o dono... Tem donos que entendem que, cara, eu não tenho nível de instrução que eu preciso para gerir o meu negócio, né? Se eu não tenho ninguém da família que vai conduzir isso, então o caminho é realmente a gente definir um processo, contratar alguém que vai ter o know-how, expertise para estar conduzindo isso da melhor maneira possível, né? Com controles bem implementados, né? Monitoramentos, enfim, saber onde a gente está e onde a gente quer chegar, né? Então, basicamente, esse é um ponto que é extremamente importante, principalmente para micro e pequenos negócios, né? Às vezes o cara fala assim, poxa, mas eu não consigo contratar, não tenho dinheiro para contratar. Então aí a gente tem que fazer uma análise e realmente mostrar para aquele cliente se realmente faz sentido a empresa continuar no caminho que ela está. Porque quando a gente chega e fala assim, poxa, eu estou sempre no 0 a 0, minha empresa está sempre no vermelho, eu não tenho lucro. Quando a gente começa a seguir as etapas da gestão financeira, normalmente a gente esbarra numa precificação errada, numa falta de, poxa, eu boto 100% de lucro no meu produto. E ainda assim eu fico no 0 a 0. É que aí algumas outras etapas, como custo fixo, custo variável, a questão do próprio imposto não são consideradas. Quer dizer, o que você está me dizendo, a gente vai pegar aqui um exemplo. A gente tem 2 restaurantes que os 2 faturam R$200 mil. Vamos imaginar esse cenário. Perfeito. Só que um é super próspero com R$200 mil e o outro com R$200 mil está quebradaço. Acontece Perfeito. isso? Acontece. Com o mesmo número de funcionários, o aluguel mais ou menos do mesmo preço, só que por alguma mancada nesse caminho, nesse processo, ele acaba não viabilizando o negócio dele? Acontece. E como é que a gente constata o que pode estar penalizando isso? Às vezes são erros básicos, Enio, né? Quando a gente olha, por exemplo, misturar conta pessoal com conta empresarial. Isso ainda acontece muito? Acontece com muita frequência. Tem empresas que hoje nem conta de pessoa jurídica no banco não tem. Movimenta uma tudo conta só. Movimenta tudo pela conta da pessoa física. Paga a parcela do carro, e aluguel. Aí, imagina o nível de entendimento financeiro que essa empresa tem se ela não consegue nem separar o que é o dela, qual é o salário que ela precisa tirar. Então isso acontece com muita frequência e é uma das principais causas. Porque se a gente não consegue separar na raiz o que é um custo, o que é uma despesa da empresa, o que é meu prolabore, enfim, né, quais são a minha estrutura de custos que eu vou ter,
imagina como eu vou conseguir repassar um preço correto para o meu cliente. Então, assim, a gente parte de uma premissa de um entendimento financeiro da empresa, porque isso vai refletir. A empresa ela é uma engrenagem, né? Então, qualquer coisa que a gente faça vai refletir no financeiro. Então, às vezes, o financeiro ele tá no vermelho, mas não é a causa raiz do problema. A gente vai ver o cara tinha capacidade para tirar 5 mil de salário, tá tirando 10. Ou seja, tá usando o recurso da empresa para benefício próprio. E isso em algum momento vai penalizar a conta da empresa. Vai penalizar, com certeza. E vem cá, empresa pequena tem muito daquele funcionário insubstituível. Tinha um chefe que falava o seguinte: de insubstituível o cemitério tá cheio. É verdade. Né? Tipo, alertando que lá tem um monte de talentos que se foram e as empresas seguiram, né? Sim. A gente perde um talento, vem outro. Como é que é essa coisa do funcionário que não é eficiente na empresa? Vocês conseguem constatar isso? Por exemplo, olha, você tem poucos funcionários, de repente não está produzindo aquilo que se podia esperar. Essa é uma análise que a consultoria empresarial Passos faz também? Eu vou deixar para o Diego falar um pouquinho mais a respeito, porque o Diego é o cara dos processos, ele manda bem nisso, né? Diego, por gentileza. Sim, Enio, na verdade, né, quando o nosso foco como consultoria é voltado para finanças e processos, né? Então, quando a gente entra em uma empresa, a primeira análise que a gente faz é entender qual que é o escopo de atuação da empresa e qual é o organograma, né? Quais são as funções hierárquicas que aquela empresa possui. Mesmo que de forma informal, tem alguém que é o dono, alguém que é funcionário, alguém que é operacional, né? A gente busca entender tudo isso inicialmente. E com base nisso, a gente inicia, então, um mapeamento das atividades de que cada pessoa, dentro desse organograma, executa. E com base nisso, a gente já consegue entender uma sobrecarga ou uma ociosidade. E a gente, existem empresas que a gente está conduzindo processos nesse momento, que a gente iniciou por essa análise, a empresa tinha 2 pessoas no administrativo, hoje estão com 4. Né? Então, tem empresas que, por exemplo, trabalham com a parte de fabricação de alguns materiais, que tinha um gargalo muito grande no setor de projetos. Trabalhava com 2 projetistas, então a gente fez esse mapeamento e entendeu que para a demanda que eles tinham represada, para a gente conseguir desovar isso e fazer com que a empresa conseguisse faturar mais, produzir mais, a gente precisaria trazer pessoas capacitadas para o setor de projeto. Mas não é única e exclusivamente só chegar e falar assim, contrata mais 2, 3. Né? É uma análise do contexto geral, onde a gente vai entender quais são os gargalos dentro desse fluxo, para daí sim direcionar. Depois que a gente destrava aqui, onde é que vai travar? Então a gente vai modulando isso, analisando os setores da empresa, até que a gente chega na melhor configuração. Logicamente que isso não é da noite para o dia, requer um tempo investido, né? E também o patrocínio e o entendimento do dono da empresa, ele é extremamente importante. Eu tive a oportunidade de conversar com um empresário que faleceu recentemente, que ele tinha uma empresa de transporte coletivo. E eu lembro dele ter falado uma coisa para mim que me impressionou bastante, porque eu não sou do meio de transporte, então eu não tinha ideia. Ele falou: Enio, você sabe que às vezes você tem um motorista de ônibus que é muito gentil, chega na hora, e que você demite. E tem um outro funcionário nem tão gentil, até meio estúpido com o usuário de transporte coletivo, mas que a gente mantém ele. E eu falei: por quê? Vou explicar. Ele falou, às vezes o funcionário gentil, simpático, ele acelera demais. E um dos insumos mais importantes do transporte coletivo é o óleo diesel, o sistema de freio gasto, porque ele não dirige com a habilidade que se recomendaria. Enquanto tem um motorista, às vezes, um pouco mais mal-humorado, que é excelente em economizar combustível e não gasta pastilha de freio e também chega no horário. Então isso é levado em consideração prioritariamente. Então muitas vezes ele falou que ele substituía um motorista, recebia queixas pra caramba daquele cara que utilizava aquela linha. Poxa, mas tiraram aquele motorista, gente boa, nunca atrasou, sempre simpático. Ele falou que é uma diferença muito relevante para o negócio. Essa é uma coisa que vocês, enquanto consultoria, levam em consideração também? Os insumos, os gastos que as empresas têm, se efetivamente isso está sendo tratado com carinho? Perfeitamente. Quer comentar? Não, pode falar. Esse é um ponto extremamente importante, né? Porque como a gente analisa o financeiro e os custos, eles estão atrelados diretamente à precificação do produto, então, quanto mais eu gastar para produzir a mesma quantidade, isso é pior, né? Então, eu não vou conseguir diluir custo em algum momento.
Diferente se eu aumento a minha produção e aí o meu custo proporcionalmente se eleva, né? E muitas vezes isso está na operação. Muitas vezes está na operação, que nem você comentou, de forma perfeita. Às vezes, é para usar, sei lá, em um processo 200 ml de óleo. Se o cara não tem um controle, se o funcionário não é bem treinado ou se ele, infelizmente, não está capacitado, não quer seguir o que está descrito, isso em algum momento vai ter que refletir. Por isso é importante a gente ter os indicadores bem definidos. Saber o que monitorar em cada etapa de processo, né? Ô Paulo, agora vocês, quando vocês são procurados, certamente é por empresas que estão enfrentando dificuldades. Isso é muito natural. A empresa que está bem não vai procurar uma consultoria. Ninguém vai procurar uma consultoria se está bem. Devia, né? Não faz. Digamos essa é a realidade. 95% da nossa realidade é esse lado mesmo. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Mas vocês prospectam também. Vocês vão atrás dos clientes. Sim. E quais são os argumentos que vocês costumam apresentar para justificar essa consultoria que vocês realizam? Hoje a gente possui um diagnóstico empresarial gratuito. Então, o que a gente faz? A gente entra em contato com a empresa e marca um horário, né? A gente sabe que todo proprietário ou sócio de empresa ele está sempre na correria. Então, a gente marca um horário, vai até a empresa, conversa com ele, tenta entender um pouco dos processos financeiros, processos de execução dentro da empresa, tentar entender um pouco mais a empresa e através desse diagnóstico a gente passa um resultado, né? E aí esse resultado a gente retorna na empresa, apresenta para ele e fala, nós identificamos melhoria aqui, neste ponto, e aí a partir dali começam-se as tratativas para a realização de uma consultoria, né? Paulo, mas aí você visitou a empresa, vocês falaram que trabalham com processos e finanças e vocês identificaram outro setor. Não tem problema nenhum, a gente recorre a algum parceiro que a empresa às vezes já tenha buscado em algum momento, mas esfriou a relação, ou algum parceiro que nós tenhamos dentro do nosso guarda-chuva e possa estar atendendo a empresa. Ô Diego, eu sempre ouvi falar de todos os empresários para quem eu trabalhei é a mesma coisa. Isso é um negócio. Nosso objetivo fim... Eu vou dar um exemplo do jornalismo, né? Perfeito. Eu trabalhava com televisão e eu lembro de um proprietário de televisão influente pra caramba em Santa Catarina, e ele falou uma coisa para mim também muito importante, que essas coisas a gente tem que prestar atenção e guardar, né? Perfeito. Ele chegou e perguntou para cada um de vocês, o que você faz aqui? Aí alguém falou, eu sou jornalista, faço notícias. Você faz o quê? Eu faço a edição. Eu varro aqui. E você faz o quê? Eu sou, sei lá, financeiro. E assim, sucessivamente. Ele falou, não. Nós estamos aqui só por um objetivo. Ganhar dinheiro. Perfeito. Se a gente não ganhar dinheiro, nada do que a gente faz vale. aqui tem sentido. Para fora, da boca para fora, a gente pode falar isso. Eu sou jornalista, eu sou um pintor, eu sou o melhor colocador de telhas do mercado. Tudo bem. Mas o fato é que o objetivo é ganhar dinheiro. Parece muito frio, né? Mas parece que o brasileiro tem uma dificuldade para lidar com essa coisa do queremos ganhar dinheiro. Como é que é essa relação dinheiro e a questão emocional dos empresários que vocês costumam atender? Cara, assim, isso é bem forte, né? E isso também, que você comentou, também vale para esse mundo. Ninguém vai ter uma empresa para ter prejuízo, né? Para não ter lucro. Lógico que algumas empresas, alguns segmentos tendem a ser mais aceitos do que outros, né? Mas, cara, se algum empresário chegar e falar que eu tenho essa empresa só por hobby e o dinheiro que ela me traz não faz diferença... É uma raridade. Desconfia. Pode até existir, né? E não pode falar que nunca vai ver isso, né? Mas, cara, até o intuito, né? Por mais que seja a nossa empresa, né? É uma área que cada um tem afinidade, que gosta de atuar. A gente pode se sentir honrado por estar trabalhando com aquilo que a gente gosta. Mas, cara, a gente não pode ser hipócrita. Então, o intuito final da nossa empresa, Consultoria Passos, também é ser uma empresa lucrativa. E lógico que quando a gente olha, não é nem ser ganancioso, né? Hoje, comentando com essa perspectiva que o brasileiro tem, a palavra ganancioso, ela tem a gente entende ela de uma maneira um pouco diferente do que deveria, né? Mas eu vejo que uma empresa que ela é lucrativa, bem organizada, a gente pode, consequentemente, estar potencializando novas vagas de emprego, né, movimentando o mercado. Então, à medida que as empresas vão crescendo, também tem uma responsabilidade social por detrás, né?
E aí sim, não é unicamente ela dar lucro, porque tu tem toda uma cadeia para também suportar, né? Quer dizer, para ela contratar mais gente, para ela comprar equipamentos e, por consequência disso, aquecer a economia, ela precisa ter lucro. Perfeitamente. Né? Que é o ganhar dinheiro. Perfeitamente. Né? Então não vai. Até porque a empresa não pode também, até falando nisso, tem a questão das novas tecnologias. Como é que vocês constatam com muita frequência que, por exemplo, os equipamentos, os softwares, enfim, os recursos tecnológicos e mecânicos utilizados estão defasados e é preciso fazer um alerta para o cliente de vocês? É comum esse tipo de problema? É comum. A gente faz um levantamento, mostra, é uma área que o cliente ele nos ajuda muito. Porque ele que é o conhecedor. Exato, mais... Ele que conhece, né? E aí, assim, hoje nós temos no mercado todo dia aí um novo sistema, uma nova máquina, coisas que estão vindo às vezes da Europa, da China, com grande frequência para o Brasil e atendendo o mercado nacional, né? E até mesmo por produtos nacionais, né? Hoje, desculpa te interromper. Não, tranquilo. Dentro dessa análise de projetos e processos, né? A gente, inclusive, auxilia na questão financeira a busca de recursos por parte do governo, BNDES, existem linhas de crédito, né? Que às vezes o empresário desconhece. Né? Exatamente. Então, o nosso papel também é dentro dessa necessidade que a gente entende que para exponenciar, crescer, para que a empresa cresça, ele precisa investir em novos equipamentos. Então a gente tem parcerias que a gente começa a fazer esse tipo de análise de investimento, enfim. E aí, né, às vezes a análise que a gente faz é a seguinte, cara, esse equipamento aqui está defasado, tu fica mais com ele parado para manutenção, que te gera um custo de tanto por mês, mais essa perda de produção, em 15 meses tu paga um novo equipamento. E aí, lógico, né, cara, se o cara tiver fluxo de caixa, a gente analisa se tem como barganhar com o fornecedor para um preço mais barato, mas caso contrário, dentro dessa análise, às vezes tu comprando parcelado, o equipamento vai se pagar sozinho, né, então... Ô, Paulo, e como é que vocês são recebidos? Quando vocês chegam lá, nós somos uma consultoria, o cara geralmente olha assim, esse cara quer tomar minha grana, ou ele tem essa noção que, na verdade, vocês estão prestando um serviço que, como o Diego falou, visa lucro, mas, por outro lado, visa também gerar lucro para aquele cliente de vocês. Como é que é, de um modo geral, a receptividade de vocês com essa proposta de consultoria? 99,9% dos casos é bem tranquilo, até porque todo empresário ele sabe que precisa melhorar, né? Só que é difícil você olhar para o seu umbigo e falar que ele está errado. Você, às vezes, precisa de um empurrãozinho externo. A gente não reconhece, né? Então nós vamos até a empresa e nessa ida à empresa, na conversa, às vezes ele fala assim, pô, cara, eu sei que eu preciso melhorar, mas eu não consigo. Eu não consigo porque eu já tentei 2, 3 vezes, não sei o quê, e durante o processo eu me perco, durante o processo, em vez de estar fazendo financeiro, eu estou lá dobrando chapa, um exemplo, né, qualquer. Então, a nossa proposta é, deixa a gente te ajudar, né? Vamos fazer uma proposta, vamos te apresentar, segue a nossa metodologia, segue o que nós vamos aplicar que vai dar certo. Pegar até um exemplo, a gente estava falando de máquinas, né? Eu atendi uma empresa de São Paulo, né? A empresa tinha as máquinas há 30 anos e tinha um faturamento reduzido porque as máquinas davam muita manutenção. Então a gente fez um plano para essa empresa e falou, ó, se vocês gastarem X valor e pagar tanto por mês, vocês vão ter um aumento de capacidade de tanto com o mesmo número de funcionários. Duvidaram. Pediram ajuda para uma segunda consultoria, recorreram a uma organização do governo para tirar dúvidas, fizeram a implementação, hoje eles têm o mesmo número de funcionários, todos os equipamentos novos e têm um faturamento mais alto do que eles tinham antes. Então, assim, às vezes falta aquele empurrãozinho e a gente ser chato, né? Infelizmente, a gente tem que ser chato, né? Não deveria de ser, né? Mas o ser humano, por si só, ele sempre tenta se defender em vez de querer mudar alguma coisa, né? O ser humano, ele é difícil a mudança. Então, é essa mudança de filosofia dentro da empresa que a gente busca, sabe? Ô, Diego, e aquela história eu sempre fiz assim, funciona muito bem. Aquela coisa, eu estou falando daquela coisa óbvia, né? Uhum. Certamente há muitas coisas que o empresário ele tem um método dele que funciona muito bem. Sim, mesmo. Claro. Mas eu estou me referindo àquela coisa que vocês veem que não é o jeito certo de se fazer. Como que se faz para não ferir o ego da pessoa, que afinal de contas, ela vai dizer, eu sou empresário, cara, eu tenho essa empresa há muitos anos, sempre funcionou, eu sempre fiz desse jeito, como é que você quer que eu mude? Como é que se lida com essa coisa do ego do empresário, do gestor, que resiste à ideia da mudança? Perfeito. Inicialmente, a gente não vai
bater de frente com ele, né, de forma ríspida, e a gente vai mostrar por A mais B, talvez pegando processos similares em outras empresas onde acontecia talvez de forma similar e a gente fez as mudanças. Então a gente vai tentar convencê-lo, trazer ele para o nosso lado, né? E normalmente esse tipo de situação ele realmente é naquela empresa que quer fazer a transição, mas só que o cara ainda é centralizador. O pai que criou, o fundador da empresa, ele quer passar para os filhos, mas ele é centralizador. Ah, beleza, vocês vão vir aqui, mas é para falar para o meu filho fazer da maneira que eu quero, não da maneira em que vocês entendem que é a maneira correta. Uhum. Então, tipo assim, a gente já participou de alguns processos de consultoria que era mais ou menos nesse tom. Bem difíceis. Falei, não, cara, o que eu quero de vocês é isso. Eu quero que vocês... Porque eu falando, Ele não me ouve. E aí vocês vêm de fora, e se vocês falarem isso pra ele, eu falei, tá, mas senhor, não é dessa maneira. Por A mais B. E aí a gente vai levando, o processo vai fluindo. Lógico que antes, quando a gente constata essa situação inicial, antes de iniciar-se o processo, talvez a massagem ela é um pouco mais longa, digamos assim, né? Até porque a gente tem que deixar muito bem alinhado, porque se a gente não tiver autonomia para entrar na empresa e poder fazer com que as coisas funcionem como devem, não, vai ser aquele caso em que o processo vai finalizar e o resultado não vai ser atingido, né? Então, agora eu quero chegar lá no extremo, Paulo. Aí vocês chegaram no cliente e com base naquilo que vocês viram, vocês concluíram que o negócio não é viável naquele local, ou por conta da falta de capital, ou da falta de estrutura, ou até mesmo porque vocês constataram que os funcionários que atuam na empresa não têm aptidão para fazer aquele negócio. Esse nível de franqueza a consultoria empresarial Passos tem para dizer, amigo, se eu fosse vocês, eu pensava em mudar de ramo ou de local, ou sei lá, fazer um empréstimo e tentar... Como é que vocês já devem ter encarado uma situação como essas? É aquela coisa, né? Nunca é a consultoria Passos falando. São os números demonstrados pela sua empresa que estão falando isso. Nós nada mais somos do que as pessoas que estão apresentando os números. Certo. Então, se eu chegar e falar assim, ó, José, tua empresa em 2 anos vai te tirar tudo que tu tem, inclusive o carro, a casa. Não é hora de manter, vamos, né, retrair. Se essa caneca custa 7 para fazer isso e vende por 5, não tem muito então, segredo. Né? Aí o que eles argumentam, né, Enio? Ah, mas se eu vender por 7, eu não consigo vender. Tá, mas daí não faz sentido, né? Não faz sentido se você vender por 5, se é por 7 e você tá se penalizando, né? E nesses casos extremos, já aconteceram alguns, né, Diego? Nós sempre levamos 2 alternativas. É uma reestruturação inteira da empresa junto com, vamos chamar de um plano de negócio, mas é um novo plano de negócio para a empresa, né? Onde a empresa está hoje, onde ela vai estar daqui a 1 ano e o que ela precisa atingir para ser saudável, né? E o segundo plano, que é o encerramento das atividades, buscar... Às vezes o cara não pode nem fechar a empresa porque tem 30 funcionários e não consegue pagar, porque deixou de pagar, de fazer a contribuição mensal. Aí vai empurrando com a barriga. Então são análises e análises que têm que ser feitas, mas se chegar a esse extremo a gente tem que apresentar, né? É que nem você ir no médico e falar assim, doutor, eu vim aqui fazer um exame, mas se for ruim você não me fala. não tem como não falar, tem que falar, né? Eu entrevistei o Christian Radloff, que é um cara que orienta também gestor de empresa. Ele me falou um negócio também que eu lembrei. Ele disse que às vezes você chega numa empresa grande, ele falou, não é nem uma empresa pequena. E ela é uma empresa que vai bem em vários produtos que ela fabrica. Entretanto, tem um produto qualquer lá que dá muito prejuízo e que uma parte da empresa, às vezes um sócio ou um diretor, chega para ele e fala, poxa vida, Cristian, eu já falei, isso aí dá prejuízo, a gente não consegue vender, a gente está pagando para produzir isso, mas ele tem uma relação emocional com esse produto, porque o pai dele inaugurou essa empresa há 60 anos e eles fabricavam esse negócio que não se compra mais. E daí a gente insiste em fazer. Só que isso está gerando um problemaço para a gente. Como é que é essa coisa de lidar com, às vezes, um diretor que está do lado de vocês, ou pelo menos eu quero dizer que concorda com o ponto de vista de vocês, mas por uma questão emocional, afetiva, sei lá, o dono acha que tem que continuar produzindo algo ou um serviço que
que não é útil para a empresa, pelo contrário, dá prejuízo? A gente faz análise do seguinte, a gente apresenta e aquilo não significa que é uma verdade absoluta, né? Cada empresa conhece a sua história, como cada pessoa tem sua história. Então, se dentro da empresa eles entendem que aquilo ali é necessário porque faz parte da empresa... Da cultura da empresa. Cultura, tranquilo, vou pegar um exemplo, né? Lógico que é uma decisão final... Não vão deixar de falar. Vou pegar Exatamente, vou pegar é uma decisão final do cliente. Fala, cara, pô, tá no caminho errado, isso aqui não... Mas nós, como consultoria, a gente não toma decisão pela empresa. A gente não vai tomar decisão pela empresa. Só que é difícil. É difícil porque a gente tá vendo que tá errado, falou que não tá aí, mas como a empresa é do cara, ou dentro da direção essas pessoas são as responsáveis, o que eles falarem, beleza, é isso. Formaliza a ata, assina, para que a gente também se respalde depois. Claro. Né? E às vezes tem aquela questão também que é um termo muito usado no comércio, né? O boi de piranha. Às vezes eles utilizam aquilo ali para perder dinheiro, mas eles ganham informação com aquilo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa conhecida meu próximo, ele é diretor de uma empresa e eles têm uma venda online. Só que na venda online eles não dão desconto nenhum. O valor que está no site é o valor do site. Uhum. E aí eu perguntei, poxa, vocês têm um site, empresa grande, mais de 100 anos de história. Por que você tem um site se você não vende? Ele falou, porque eu uso o site para fazer termômetro no mercado. Quando eu vendo no site é porque todo mundo tem dinheiro. Quando eu não vendo, é porque o pessoal não tem dinheiro e está buscando promoção. Então, na verdade, aquilo é uma ferramenta. É uma ferramenta. Uhum. Então, tem esses casos. Em algumas empresas é o boi de piranha. Eles usam para fazer uma medição ou para atrair pessoas, né? Mas são bem raros os casos. É o exemplo do tijolo, da areia, do cimento no material de construção, né? Você vai, talvez, aceitar trabalhar com uma margem zero ali ou reduzida, para que, naturalmente, o cara que vai lá comprar tijolo e cimento acabe levando o piso, onde você vai ter uma oferta no varejo, né? Exatamente. Você pega o leite, o macarrão e põe um preço lá embaixo, até às vezes faz até um dumpingzinho ali. Exatamente. Né? Pagando para vender o produto, porque ele sabe que ninguém vai ali e vai comprar só o leite. Exatamente. Né? Vai comprar o leite, vai levar mais 3, 4 itens, né? Mas aí são estratégias que precisam ser analisadas, né? Para que a gente saiba que que seja uma decisão calculada, que né? Traga resultado. Não a sorte, digamos assim, né? Como é que a tecnologia é vista pelos empresários? Especialmente, vocês são jovens, né? Então, mas vocês devem lidar muito com aquele empresário mais experiente, 60, 70, até 80 anos. Porque geralmente o cara empreendedor, ele não para com 60 anos. Ele vai embora, né? Enquanto o cara tiver saúde, ele está cheio de ideias, querendo fazer coisas novas. Sim. Como é que esse empresário... Geralmente o empreendedor também ele já tem essa característica de semente aberta. Sim, por isso que ele tem um negócio bem sucedido. Perfeito. Mas como é que é assim, essa introdução à tecnologia? As pessoas recebem bem? É difícil? Se nessa empresa a gente tem aquele fundador e já tem pessoas na sucessão que vêm com uma visão já mais atualizada, acaba sendo mais simples a implementação. Mas tem casos onde o dono ainda é o fundador. Pra você e que não sofre influência de ninguém. Para você mudar essa cultura dele, tinha empresas que faziam todo o monitoramento da produção delas em papel. Sendo que hoje tem várias alternativas, né? Você bota um sensor lá com um sistema integrado no computador e vai fazer toda a contagem da produção de forma automática. Ainda tem gente que conta estoque individual. Conta quantas tem nessa caixa. Vão fazer o inventário. Fecha a empresa 3 dias para fazer o inventário. Tem. E isso é difícil, Anil. Mudar a cultura é difícil. Não é da noite pro dia. Só que o nosso papel também é não se dar por vencer na primeira dificuldade, né? Agora nós estamos falando da consultoria empresarial Passos. O sujeito que está assistindo a gente aqui, eu não vou ligar para os caras, né? Tem um negócio desse tamanho, eu gostaria, mas não vou, muito caro. Como é que eu vou? Quem que é a partir de que momento que o cara pode, poxa, será que eu chamo os caras? Será que não? Quem que é o cliente inicial que você já conhece? O cara que está abrindo o negócio, por exemplo, ele tem uma graninha, mas não sabe se vai dar certo. Sim. Conseguiu levantar uma grana, vender um carro, tinha uma grana guardada, ou uma grana de uma rescisão, vou abrir um restaurante, uma pizzaria, porque eu já fui pizzaiolo. Quem é o cara que pode procurar vocês sem medo? Assim. O momento é agora. Sempre que você precisar, você tem que chamar, né?
Vou pegar o exemplo do pizzaiolo que você comentou, né? O que vale mais a pena? Eu, antes de abrir o negócio, eu estruturar ele, fazer um plano de negócio, entender o lugar que eu vou vender, o público que eu vou atender, o que eu preciso vender para ter meu custo fixo coberto, o que eu preciso de funcionários, ou eu vou simplesmente abrir, tocar de qualquer jeito e depois eu vejo o que vai acontecer. Se você estrutura, a tua chance de dar certo é muito maior. Então, o que a gente diz? O momento de você consultar alguém é agora. E a gente tem um diagnóstico gratuito, é só ligar, WhatsApp, e-mail, até sinal de fumaça se fazer a gente vai e atende, né? Então, cara, não custa, liga, conversa, a gente vai, faz uma visita, faz um estudo, faz uma análise, te entrega, que você pode ter certeza que a qualidade daquilo vai ser a melhor possível, né? E você vai ter aí um embasamento para poder iniciar ou dar continuidade ao teu negócio muito maior. E assim, né, só pegando um gancho disso também, nós temos parceiros, né? Então, se o cara precisa desenvolver um plano de negócio, ele quer entender se aquela ideia dele é válida, pegando o que o Paulo comentou, às vezes não necessariamente envolva um custo para ele nessa parte inicial, porque nós temos parceiros que a gente pode direcionar e que esse primeiro combate, esse primeiro direcionamento, talvez até de forma gratuita a gente consiga estar fazendo esse approach. Lógico, né? Dependendo do que é o problema da empresa, como o Paulo comentou, a conversa inicial, até a formulação da proposta, não existe nenhum custo. Então, vai começar a envolver custos para o cliente a partir do momento que ele entendeu o que ele vai receber, né? Que ele validou aquilo e que a gente assumiu um compromisso em contrapartida, né? De que em determinado período de tempo ele vai ter o retorno daquilo que ele está contratando. Então, ninguém precisa ficar inseguro para acionar a consultoria empresarial Passos. E quais são os canais de comunicação? Quem quiser localizar a consultoria empresarial Passos, como é que faz? Tem e-mail, tem site, tem rede social, WhatsApp, como é que faz? Tem sim, Enio. Vamos lá, nosso site é www.consultoriapassos.com, né? Nosso e-mail é contato@consultoriapassos.com. Tem o nosso WhatsApp, né? 479-9148-1688. Estamos também em todas as mídias digitais aí, né? Facebook, Instagram. Só botar Consultoria Empresarial Passos lá, que vocês com certeza irão nos encontrar. E também não esquecendo, né? Se vê a gente na rua fazer um sinal e parar para conversar, serve como válido. Contato também, não tem problema nenhum. Fica a dica. Paulo Roberto Passos Júnior, muito obrigado, volte sempre. Obrigado, Enio, obrigado pela oportunidade. Sempre que precisar aí, precisar bater um papo, querer falar um pouco de consultoria em empresas, a gente está à disposição. Diego Eduardo Ribeiro, obrigado, volte sempre. Obrigado, Enio, obrigado pela atenção. Forte abraço, pessoal. Até a próxima aí. Hoje nós falamos com os sócios da consultoria empresarial Passos. Obrigado, até a próxima.